Veja no ICL Notícias, segunda edição. Vorcaro na prisão. Banqueiro é preso pela segunda vez em decisão de André Mendonça. Ministro aponta organização criminosa e danos bilionários. Modus operandi de milícia. PF aponta que Vorcaro falou em quebrar dentes de jornalista, moer funcionária e escondeu dinheiro na conta do pai. PEC da Segurança Pública. Texto pode ser votado hoje e redução da maioridade penal fica de fora. Reclamações do Brasil na ONU. Lula critica a guerra no Irã e diz que dinheiro gasto nos conflitos acabaria com a fome no mundo. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Boa tarde, seja bem-vindo, seja bem-vinda. O ICL Notícias, segunda edição, está começando. Estamos ao vivo nos nossos canais e também pelas ondas do rádio. Você que nos ouve pelo rádio também. Nesse dia 4 de março de 2026, deixe o seu comentário no chat. Também pode apoiar o nosso jornalismo seguindo, a gente no nosso YouTube, se você nos assiste pelo YouTube, e também alertando, ligando o seu alerta do sininho, porque hoje o dia está bombástico em Brasília. Temos muito a tratar aqui a partir da nova prisão do Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, mas vou antes dar boa tarde para o meu parceiro de bancada, Chico Sá. Boa tarde, Gabi. Boa tarde, audiência. Realmente a semana só acaba quando termina. Olha, hoje em clima de Poderoso Chefão, né? Ali, cinema com ares de máfia. É por aí. É por aí mesmo, estarrecedora. Chico. Porque é aquela máfia mesmo, no sentido de ter uma milícia, de bater, de ameaçar, de ter muito dinheiro, de achar que compra todo mundo. Máfia no sentido pleno de máfia. É isso, até vou trazer aqui uma contextualização para quem está nos acompanhando. Como eu disse, ele voltou a ser preso, o dono do Banco Master, hoje pela Polícia Federal, só que dessa vez por organização criminosa, danos bilionários e ameaças, investigações e a opositores. Vamos entender essa história, uma medida que foi autorizada pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, na primeira ação dele como relator do caso, desde que o ministro Dias Toffoli deixou a relatoria no mês passado. Vamos ver na tela quem foi preso, além do próprio Daniel Vorcaro, que está à esquerda, para você que me acompanha em vídeo, dono do Banco Master. Também tem o cunhado dele, o Fabiano Zettel, foi alvo de mandado de prisão e se entregou na Superintendência da Polícia Federal. Foram presos também, na sequência, você tem o Luiz Felipe Mourão, encarregado de monitoramento e intimidação de alvos. Ele era o coordenador de segurança do banqueiro Daniel Vorcaro e recebia R$1 milhão por mês para fazer isso. Também tem o Marilson Roseno da Silva, policial federal aposentado que integrava esse núcleo de coerção. E também, gente, esses são os presos, então, portanto, os principais, mas tem outros alvos dessa operação. Vamos ver na próxima tela que a nossa equipe preparou? Temos o Paulo Sérgio Neves de Souza, integrantes do alto escalão do Banco Central. Pessoal, esse primeiro que eu citei, ex-diretor de fiscalização do BC. Na sequência vem o Bellini Santana, ex-chefe do Departamento de Supervisão Bancária do BC, eles foram alvos, esses dois, de busca e apreensão, vão ter que cumprir medidas cautelares e já estavam afastados, inclusive, da função desde o começo dessa investigação interna que está acontecendo no Banco Central. Na sequência, tem o Leonardo Augusto Furtado Palhares, administrador da empresa Varajo Consultoria, e também a Ana Cláudia Queiroz de Paiva, funcionária do Vorcaro e sócia da empresa Super Empreendimentos. Depois a gente vai tratar aqui dos diálogos que aconteciam dentro de um grupo de WhatsApp que estava mais para um grupo
com áreas de milícia mesmo, né, Chico? O nome do grupo, A Turma. A famosa A Turma. O que me chamou muita atenção é que eu finalmente entendi a relação entre o Daniel Vorcaro, dono do banco, e o seu cunhado, o Fabiano Zettel, pastor da Lagoinha. Você nota pelo roteiro do despacho do Supremo Tribunal Federal que o Zettel é meio o trem pagador, que o Vorcaro ordena e ele sai pagando. Ou então ele sai perguntando, pago esse, pago aquele, deixo para depois, essa grana aqui é para quem? Então o Vorcaro é muito um braço direito de sair pagando tudo. Por que eu lembro do Zettel? Por que eu lembro da atuação do Zettel? Porque é o nome dele que aparece como o maior doador da campanha de Jair Bolsonaro. Isso mesmo. E do Tarcísio. E do Tarcísio de Freitas. Uma doação confirmada pelo presidente do PL, Valdemar Costa Neto, que diz que a doação foi direto para o bolso do Bolsonaro, direto para a conta do Bolsonaro, e não caiu sequer na conta do partido. Então, o Fabiano Zettel é importantíssimo na história e está muito fechado, está muito óbvio o papel dele ao lado do Daniel Vorcaro. Ele é o trem pagador. Aparece o nome dele, mas essa grana da conta do Bolsonaro e essa grana da campanha do Tarcísio de Freitas é dinheiro do Banco Master. É dinheiro do escândalo do Banco Master que vazou, que foi depositado, melhor dizendo, na campanha de 2022. Tanto do governador de São Paulo como do ex-presidente Jair Bolsonaro. É isso, Chico, essa contextualização é importante. A Luísa Vilela está chegando de Brasília para conversar com a gente nessa tarde. Enquanto isso, quero trazer o outro lado. A defesa do Vorcaro está negando as acusações, disse que ele sempre esteve à disposição das autoridades, colaborando de forma transparente desde o início e que não tentou obstruir o trabalho das autoridades. O Fabiano Zettel disse que, em que pese não ter tido acesso ao objeto das investigações, está à inteira disposição das autoridades. O Mourão informou que está acompanhando os procedimentos na delegacia, aguardando conhecimento dos autos. E, para fechar, a defesa do Marilson Roseno da Silva disse que também não teve acesso ainda ao inteiro teor dos autos, mas está agindo para garantir a ampla defesa. Elô, boa tarde para você. Boa tarde, Gabriela. Boa tarde, Chico. É impressionante a ousadia dessa organização criminosa, que enquanto está vendo se desdobrar toda essa operação, ainda tenta dizer que está à disposição das autoridades para dar esclarecimentos, como se nada tivesse acontecendo. Hoje, segundo a coluna da Malu Gaspar, a gente teve acesso a um roteiro de cinema, um verdadeiro roteiro de cinema, de filme de Bang Bang, porque Vorcaro teve ciência, porque conseguiu, de alguma maneira, acesso às informações da Polícia Federal a respeito da investigação do Banco Master. Então ele viu que estava ficando a situação muito complicada, preparou a fuga. A Polícia Federal, que ia prendê-lo no dia 18, decidiu prendê-lo no dia 17 e pegou o Vorcaro com a boca na botija, com o pé quase dentro do avião para fugir do Brasil. Então, assim, eu já vi a cena inteira do filme da perseguição da Polícia Federal botando a mão no Vorcaro na hora H, no último minuto. Agora, Zettel, Chico, você tem toda a razão. Ele é o caixa da organização criminosa. É ele que pede as ordens do Vorcaro para decidir quanto paga, para quem paga e quando paga. E os detalhes dessa autorização da ação da Polícia Federal, arrazoado hoje pelo ministro André Mendonça, tem muita informação, imagina o que está de fora, porque isso é só a justificativa da ação da Polícia Federal hoje, mas na hora que o inquérito mesmo terminar, vai ter muito mais informação do que a gente viu hoje. E o que a gente viu hoje já é para deixar todo mundo de cabelo em pé, por causa da extensão da atuação dessa organização criminosa, que não se limita ao mercado financeiro, mas se espraia para
as instituições, para a política, então vai corrompendo o Estado brasileiro. E por isso eu tenho dito desde cedo hoje, é uma organização criminosa que, por sua atuação, ameaça, sim, o Estado democrático de direito, porque corrompe a política e as instituições. Muito bem, Elu. Até hoje, conversando com o Luiz Costa Pinto, eu citei essa sua fala da manhã, né, já dizendo de cara que é um atentado à nossa democracia. Eu queria trazer essas mensagens que foram interceptadas para a gente ter uma noção da gravidade, do teor dessa conversa, dessas conversas, aliás, que a investigação revela a existência do que a gente chamou aqui de uma milícia privada. Como que chamava esse grupo de WhatsApp? A Turma. E esse grupo ele era utilizado para monitorar ilegalmente e intimidar adversários, autoridades e jornalistas. Vamos ver alguns trechos das conversas? O primeiro já está separado aqui na nossa tela, Vorcaro e Luiz Felipe Mourão. Então, né, na mensagem de WhatsApp, o Mourão diz que ele está monitorando um ex-funcionário do Vorcaro e pergunta, tem algum telefone, alguma coisa assim para monitorar? E aí ele se dispõe a colocar a Turma, esse grupo, para intimidar o outro funcionário do Vorcaro, que supostamente teria feito uma gravação dele. Nessas mensagens tem troca de documentos pessoais desse funcionário que seria intimidado e o Vorcaro faz determinação expressa para o Mourão levantar tudo dos dois, tá? E na mensagem, gente, os dois são um funcionário dele e um chefe de cozinha. E aí, olha o que diz o Vorcaro. Nem é a mensagem mais grave, eu acho, mas ele diz o seguinte: o bom de dar um sacode no chefe de cozinha primeiro, o outro já vai assustar. Tem mais ameaça. O Vorcaro falando com o Mourão sobre uma empregada dele agora. Empregada Monique me ameaçando. É mole? Tem que moer, desculpem o palavreado, mas foi o Vorcaro que disse isso. Tem que moer essa vagabunda. Mourão responde, o que é para fazer? Vorcaro responde, puxa endereço, tudo. E aí tem as ameaças a jornalistas, principalmente o jornalista Lauro Jardim, do Globo. Foi discutida uma estratégia para simular um assalto e atacar o Lauro Jardim. O que dizem os diálogos encontrados pela Polícia Federal? O Vorcaro diz que seria necessário colocar pessoas para seguir o Lauro Jardim e aí menciona a possibilidade de agredir o Lauro Jardim nesse assalto. O Vorcaro diz o seguinte, tinha que colocar a gente seguindo esse cara para pegar tudo dele. E o Mourão fala, vou fazer isso. Em outra troca de mensagem, o Vorcaro escreve assim, esse Lauro, quero mandar dar um pau nele, quebrar todos os dentes num assalto. E aí o Mourão coloca 2 símbolos de sinal positivo na mensagem e responde, estamos em cima de todos os links negativos, vamos derrubar todos e vamos soltar positivas. O Vorcaro diz, quero dar um pau nele, mais uma vez. E o Mourão pergunta, pode? Vou olhar isso. E o Vorcaro responde, sim. É esse o nível que a gente está conversando aqui. Era o nível de conversa, se é que dá para chamar de conversa, né, Lou, que se acontecia nesse grupo. Isso são ordens para cometimento de crimes. E por sorte, ou não sei se por falta de tempo, eles não conseguiram fazer com o jornalista Lauro Jardim o que pretendia o Vorcaro, que não era pouca coisa. Agora, a atuação, né, e a maneira como eles se comunicam é gente miliciana, não há a menor dúvida. Então, milícia que atua como milícia para atuação de crimes como esse, de intimidação, agressão, mas também no mercado financeiro, cometendo fraude, lavagem de dinheiro, porque era uma das grandes preocupações também da Polícia Federal para pedir a permissão para essa ação, o desvio de patrimônio, porque o Vorcaro, gente, ele tem, por isso que eu digo a ousadia, ele foi preso e ele continuou trabalhando para se livrar dos crimes, para saber do que estava acontecendo, para usar uma maneira de ter acesso a dados do inquérito e para esconder o patrimônio. Então, assim, é muito crime junto, é muito grande. Acho que a gente está começando a ter ideia do tamanho da atuação dessa organização criminosa. Solimar Vieira comenta aqui no nosso chat um detalhe bem interessante. Ela fala que e pensar que essa gente é toda
nascida, criada dentro da igreja, porque toda essa turma, todo esse grupo de WhatsApp que eles criaram, da turma, aí é tudo gente, é ex-pastor ou pastor, gente que fez programa na emissora da Igreja Batista da Lagoinha, lá em BH. Então, é gente que se diz muito evangélico, muito religioso, usando o nome da religião em vão, usando o nome de Deus em vão, usando Jesus, usando todos os recursos possíveis da religião para um interesse completamente macabro, para ser mafioso, né? Porque não dá para admitir que esse povo seja religioso, no sentido de religião que traga o bem, que faça o bem, que tenha algum sentimento cristão. Não dá. Por isso, Chico, eu estou achando maravilhoso esse caso ter ido para a mão do ministro André Mendonça, que é o ministro terrivelmente evangélico, não é isso? Mas que está tomando as medidas necessárias. Então, isso tira um pouco da capacidade narrativa, né, de tentar dizer, imagina se isso tivesse caído na mão do Alexandre de Moraes ou do ministro Flávio Dino, que seria ainda pior. Iam dizer, não, ele está mancomunado com o governo, está querendo atrapalhar pessoas que são ligadas à extrema-direita, porque a gente sabe que esse grupo é todo ligado à extrema-direita, vocês destacaram na abertura. Volume de dinheiro entregue para a campanha do Bolsonaro e para a campanha do Tarcísio. A Nicolas Ferreira também viajando no jatinho do Vorcaro, ligado também à Igreja da Lagoinha, enfim. Então, estar na mão do André Mendonça nesse momento é uma ótima notícia. A ligação do Nicolas Ferreira é toda com o Fabiano Zettel. É mais um caso em que o Vorcaro delega, o Fabiano Zettel resolve. É mais uma ligação, é mais um serviço sujo prestado, executado pelo Fabiano Zettel, que se dizia pastor, agora a Lagoinha diz que o afastou das funções, mas se dizia pastor até outro dia. Então, é mais um serviço feito executado pelo Fabiano Zettel. Assim como o serviço de garotas de programa da Faria Lima, que a Folha publicou outro dia, de uma garota que recebeu até um apartamento, era também executado pelo pastor Fabiano Zettel. Então, o Vorcaro delegava, fazia a lista e o Zettel saía resolvendo todas as broncas. O Chico e Elô, acabou de sair uma notícia, a Justiça Federal em São Paulo manteve a prisão preventiva do Daniel Vorcaro, determinou que ele seja encaminhado diretamente ao sistema prisional estadual, depois da audiência de custódia que ele fez aqui na capital paulista, e o Fabiano Zettel teve o mesmo destino. A definição foi a mesma, eles vão para o Centro de Detenção Provisória, né, o CDP 2 de Guarulhos, que fica na Grande São Paulo. Então, as prisões que aconteceram nessa terceira fase da operação passaram por audiência de custódia e agora vão ser levados para o CDP2 de Guarulhos. É aquele centro que a gente tinha visto quando vai para o aeroporto. Isso. Ali. Onde já teve, inclusive, uma fuga espetacular, cinematográfica, de helicóptero. Imitando a fuga do Escadinha no Rio de Janeiro. Então, cuidado com essa gente. Elô. E um dos detidos, Gabi, também aparentemente tentou suicídio hoje. Foi socorrido né? Não sei se eu estou antecipando aqui ou se você já tem isso aí em mãos. Eu vi, mas ainda teve isso. O próprio sicário, não foi o sicário que tentou se matar hoje? Sim, exatamente. Sim. A Polícia Federal até emitiu uma nota, Elô, para dizer que isso aconteceu, essa tentativa, enquanto ele estava na Superintendência Regional da PF. E quando os policiais federais tomaram conhecimento dessa situação, estou lendo aqui a nota, eles levaram ele para um socorro imediato, fizeram reanimação pelo SAMU e a equipe médica deu continuidade ao atendimento. Mas isso realmente
aconteceu agora à tarde. Também, logo depois, saiu na coluna da Mônica Bergamo os desdobramentos dessa história, mas ele foi socorrido, foi levado a tempo ao hospital. Elô. Gabi, você imagina a ficha corrida desse sujeito, o número de implicações, né? A quantidade de ações e crimes e provas que devem ter por aí, para ele não aguentar o rojão e imediatamente tentar pular fora, tirando a própria vida. Imagina o quanto de culpa no cartório ele sabe que ele tem. Exatamente. Eu até, quando você estava falando, Elô, sobre o André Mendonça, eu queria trazer aqui uma notícia também para vocês analisarem sobre quase que um esporro aqui, falando no palavreado mesmo, para todo mundo entender que o ministro André Mendonça deu na PGR, na Procuradoria-Geral da República, nessa decisão que autorizou a prisão preventiva do Vorcaro e dos outros 3, né? Então, vou explicar essa história. Para o André Mendonça, a PGR ignorou a gravidade, a urgência dos fatos que foram apontados pela Polícia Federal quando pediu uma extensão de um prazo que tinha para se manifestar. Como é que foi isso, né? A ordem de prisão foi solicitada pela PF, que estava identificando indícios de tentativa de obstrução das investigações. E antes de decidir pelas medidas, é praxe que o relator abra uma vista PGR para opinião. No dia 27 de fevereiro, o André Mendonça deu um prazo de 72 horas para a manifestação do PGR, ressaltou que tinha urgência do caso. A PGR não apresentou parecer dentro desse período e aí, no dia seguinte, quando se manifestou, alegou que o tempo era curto, impossível de atendimento diante da complexidade do caso e do número de envolvidos. E aí, que não conseguia vislumbrar, além de tudo isso, perigo iminente e imediato que justificasse a necessidade de uma análise tão rápida. Aí o ministro negou o pedido para aumentar esse prazo pela PGR e respondeu num tom bem crítico. A gente tem o documento afirmando que a urgência decorre do perigo iminente a bens jurídicos da mais elevada relevância e disse lamentar que a PGR tenha declarado não identificar risco imediato. Foi um esporro, né? Sim, porque, gente, se isso não é risco, são pessoas que podem destruir provas, destruir adversários. Eu gostaria, inclusive, de saber a situação dessa pessoa que trabalhava para o Vorcaro, que ele diz que ia moer, essa funcionária dele. Vou moer, que ele pede para moer a funcionária. Queria até saber o que aconteceu com ela, porque se ameaçavam um jornalista de um grupo, do maior grupo de comunicação do Brasil. Imagina o que faziam com uma pessoa que trabalhava na sua casa, uma pessoa, digamos, mais humilde. Imagina o que não pode ter acontecido. Então, é importante a gente saber como estão essas pessoas. Porque a ameaça aí não é brincadeira. Esse rapaz que tentou... Agora, eu acho... Por favor, vai lá. Não, complete. Esse rapaz que tentou... Esse rapaz que tentou, atentou contra a própria vida, o currículo dele, a prestação de serviço dele ao Vorcaro é peso pesado. É coisa de gangster brabo, pesado, tal. É tanto que ele é chamado de sicário. É como fosse assim, esse é o meu sicário. O Daniel Vorcaro diz orgulhosamente que tem um sicário para resolver as encomendas dele. Você imagina, né, Chico, esse aí que não aguentou hoje é o típico que talvez um pouquinho apertado vai piar. Pode ser que ele cante. Agora, voltando a essa decisão do ministro André Mendonça, eu acho que a gente ainda vai entender melhor isso mais adiante, porque ele fez questão de colocar por escrito na decisão dele hoje uma crítica clara ao comportamento da PGR. Então, a gente precisa saber duas coisas. Primeiro, por que ele decidiu fazer essa crítica tão clara e pública à PGR? Ele não precisava, podia ter passado por cima disso. A outra é, por que a PGR tomou essa atitude? São duas perguntas que ainda precisam ser feitas e que necessitam de resposta. É um comportamento ali muito estranho, né, para dizer o mínimo. Se você consegue ler esses relatos com
com ameaça de quebrar dente de jornalista, com toda essa violência. Com 2 bilhões na conta do pai. Os caras mandavam 2 bilhões para a conta do pai assim, como a gente manda um Pix para um comércio da esquina que a gente esqueceu de pagar uma coisa ali. Sabe? Pelo amor de Deus. Se o procurador não vê nisso gravidade, é estranho. Elô, eu até queria saber, aproveitando que você está nos clima dos corredores aí de Brasília, como é que está o encaminhamento a respeito de eventualmente de uma CPI do Banco Master, né? Que tem sido uma resistência dos parlamentares, mas que hoje ganhou um desdobramento que é horripilante, né? De deixar todo mundo de cabelo em pé, como você disse na abertura. Pois é, Gabi, tanto na Câmara como no Senado, a presidência da Casa não tem menor interesse em pautar, em colocar essa CPI de pé. E acho que não vai mudar absolutamente nada. E, de fato, acho que uma CPI a essa altura do campeonato chega muito atrasada. Ela deveria ter sido aberta no fim do ano passado já. Mas como não foi feita, a Polícia Federal já andou muito com a investigação. Vai perdendo até o sentido, na minha opinião, uma CPI no Congresso, tanto na Câmara como no Senado, porque a Polícia Federal já está lá na frente. Então agora, acho que se abrir uma CPI é para atrapalhar muito mais do que para ajudar, né? Então, não abriram, não fizeram nada. Agora mesmo é que não vão fazer. A gente já começou o mês de março, a gente tem aí um calendário eleitoral curtíssimo, começam as desincompatibilizações em abril, não é isso? Então, acabou o ano, eles vão votar aqui as últimas coisas que são essenciais, como a PEC da segurança, que deve ser votada ainda hoje, apesar de estar sob discussão, mas é de interesse eleitoral para todo mundo, e a redução da escala 6x1. Mais do que isso, não espere desse Congresso. Se sair mais alguma coisa, vai ser uma surpresa. Então, eu acho que eles perderam o momento, mas não perderam por acaso. Perderam porque a direção das duas casas não tem o menor interesse de botar a mão nesse vespeiro. Vamos lembrar que logo no começo desse caso todo, os nomes que a gente tinha de pessoas envolvidas eram de Ciro Nogueira e Rueda, 2 nomes importantes, líderes do Centrão. E é do Centrão que são também os presidentes, tanto da Câmara como do Senado. Boa, Elô. Não, também acho que não sai, basta pegar. Eu, por curiosidade, quando você falou da CPI para Elô, eu fui ver a lista da agenda prioritária do Daniel Vorcaro em relação ao Congresso. Olha só a lista: Aguinaldo Ribeiro, PP da Paraíba, Altineu Cortes, PL Rio, Arthur Lira, Hugo Mota, Bilac Pinto, União Brasil, Diego Coronel, PSD da Bahia, PSD do Kassab, Doutor Luizinho, PP Rio de Janeiro, PSD, Marcelo Álvaro Antônio, PL Minas Gerais. É só PL, está o Centrão todo aqui junto com o PL, incluindo o Nicolas Ferreira, que é o nome mais brilhante dessa lista do Vorcaro. Então, essa lista das viagens, né, Chico? Ainda está dentro das viagens. Então, essa lista responde, não vai ter CPI. A cúpula do Congresso tá dentro da parada. Elô, eu também queria aproveitar e repercutir uma matéria aqui com você e Rodrigo Viana, que já vai entrar aqui junto com a gente. Aliás, já está chegando, eu anunciei. O homem está chegando. Ele estava a posto, então ele vai chegar aqui para abre-se a porta na nossa mesa redonda, junto com a Heloísa Vilela. Isso raramente acontece, né? Esse encontro ao mesmo tempo. Então, pode chegar aqui, Rodrigo, se acomodar aqui na mesa. Muito bem. Para a gente continuar esse assunto. Eu queria trazer uma matéria, boa tarde para você. Boa tarde, uma Chico. Apuração do Kleber Lourenço no nosso site, do celular apreendido, né, nessa primeira operação, que tinha contatos da cúpula da Câmara, e a maioria desses contatos era considerada assimétrica pela Polícia Federal. O que isso quer dizer, né, assimétrica? Que esses números estavam salvos no celular do Vorcaro,
Só que o número do Vorcaro não estava salvo na agenda desses deputados, mas mostra algum tipo de interesse, né, em ter essa rede de contatos ali na mão, no celular dele. Tinha o presidente da Câmara, o Hugo Mota, tinha nomes de políticos importantes com influência, o Arthur Lira, que também foi presidente da Câmara, o próprio Nicolas Ferreira, que viajou no jatinho do Vorcaro em 9 ocasiões para fazer campanha para o Bolsonaro em 2022. Então, entender um pouco o que vem daí, né? É um fio que está sendo puxado, ainda não está muito claro, mas é uma reportagem que o Kleber Lourenço trouxe hoje, que está no nosso site também, do ICL Notícias. Rodrigo, Elô e Chico. O Kleber Lourenço, ele trouxe, antes de todo mundo, Elô, a ligação do Nicolas Ferreira com essa turma. Nem se falava nisso ainda e o Kleber Lourenço mostrou lá como havia uma ligação de WhatsApp ali muito íntima entre as duas partes. Fala, Elô. Então, eu acho assim, que essa é uma informação importante, mas que ela precisa ser aprofundada, né? Sim. Porque tem pelo menos 2 políticos ali, um deles é o Paulo Biakel, que é do PSDB de Minas Gerais, se não me engano, que tinha também o telefone do Vorcaro na lista dele. Uhum. Então, esse aí, aparentemente, tinha uma comunicação mais intensa. Agora, o fato de alguns nomes de políticos experientes, né, o celular deles não ter salvado o número do Vorcaro, não necessariamente significa que eles não conversavam. Pode ser uma turma mais esperta que falou, pô, não vou deixar o nome dele salvo aqui porque pode me dar problema. Ou não, pode ser uma lista do Vorcaro de pessoas que ele ainda queria seduzir, que ele ainda queria cooptar, que ele ainda queria comprar. Então, a gente ainda não sabe. O fato é que essas pessoas estavam na lista, na mira dele, e 2 outras, sim, tinham contato com ele, pelo visto. Não, eu ia dizer exatamente isso. É um indício, é uma lista preliminar, mas ter o nome numa lista telefônica, numa lista de contatos no celular, não é prova contra ninguém. A pessoa, eu sou jornalista, escrevi para alguém que é um criminoso, depois aparece o nome lá, não quer dizer que você tem um envolvimento, seja de direita, seja de esquerda. Eu acho que a gente tem que ter cuidado com isso, porque está um momento de muita efervescência, sim. Mas é um indício, vai ser investigado, tem que ver o que eles conversavam, né? Chama a atenção que a lista toda que apareceu aí é de deputados da direita, isso sim. Mas não quer dizer que todos eles tinham extrema-direita e centrão. Extrema-direita e central. Tem PP, PSD, PL, principalmente Republicanos também aparece, União Brasil, isso. Alguns do Novo. O nome não diz nada, só o nome. Agora, quando você pega o nome, depois você tem o passeio por 9 estados de avião. Aí sim. O encadeamento, né? É uma boa, digamos, é uma boa pista para se apurar. É um começo. É um começo. Para se apurar uma ligação, é o que acaba se comprovando em relação ao Nicolas Ferreira, que se diz antissistema, longe do sistema financeiro, longe do mercado, longe da política convencional, sou antissistema, faço caminhadas com o povo, sou anticorrupção. Pá! Aí você mostra aquela foto que é um flagrante assim de envolvimento total com a turma do Vorcaro. Era amigo do Zetel, desse pastor da Lagoinha. Então, aí você acaba com toda a hipocrisia desse rapaz aí que se diz, né, todo moralista, todo do esquema família, Deus e etc. A gente acabou vendo numa foto, e da foto o desdobramento ele mesmo assume, diz que não sabia. É a foto do avião, né? Você anda 9 dias, quase morando no avião. Não, você imagina, você está sentado em casa e fala, vamos lá, nós vamos sair num avião. Aí você entra no avião, não pergunta de quem é. De quem? Como é que é essa viagem? Não, entra nesse avião, não pergunta nada. É assim que funciona. E não foi nem só uma vez. Não, né? É uma vez, isso. Se é uma vez, você até pode falar, estava meio distraído, correndo de uma cidade para outra, fazendo campanha. 9 dias, ele não perguntou para ninguém, não teve a curiosidade. Quem é que está bancando essa viagem aqui? Não é verossímil isso de jeito nenhum. E só para destacar, esse personagem, o Zetel, a gente tem que falar mais dele, Fabiano Zetel. Ele Tem 2 maneiras de dar a manchete sobre o Fabiano Zetel. Cunhado de Vorcaro e operador do dinheiro do Vorcaro é preso. Essa é uma manchete possível e está correta. A outra é
maior doador de campanha do Bolsonaro e do Tarcísio de Freitas é preso, envolvido num esquema mafioso. Gente, não é um cara que doou 100 reais. Estão escondendo um pouco Tá. na mídia convencional, tem escondido isso. É o maior doador. Repito. E que era pastor da igreja. E que era de Lagoinha, pastor né? da Lagoinha. Porque às vezes o cara doou 100 reais. Aí, eu doei para um monte de gente. Esse cara é o maior doador individual de campanha do Bolsonaro. Você acha que é à toa que o Bolsonaro foi buscar o cunhado do Vorcaro? O Banco Master está intimamente ligado ao esquema bolsonarista. Esse banco só existe porque o Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, deu guarida para que ele existisse. Tinha 2 diretores do Banco Central da época do Roberto Campos Neto no grupo de WhatsApp, Elô, trocando, fazendo parte do mesmo grupo. Eu acho muito grave isso. Você chamou outro nome importantíssimo, Roberto Campos Neto. Campos Neto. Assim, é tido como um técnico e tal. Afrouxou a legislação para permitir que o Banco Master fosse criado e prosperasse. Sim. Afrouxou a fiscalização, as leis do Banco Central. Fez de conta que não estava vendo, é isso que dá a entender. Então, é claro que ele também tem que vir para essa investigação, não tem como. E o Banco Central hoje está colaborando direto com a Polícia Federal. Justamente, é um trabalho importantíssimo, porque é preciso que se defina claramente quem era o grupo dentro da Polícia Federal e que período de tempo esse grupo atuou para permitir que casos como esse acontecessem, permitir a criação, o crescimento e tudo que o Master fez, com todas a maneira de operar no mercado, obviamente fraudulenta. Estava na cara e quem é do Banco Central sabia. Então tem que se delimitar esse grupo, espaço de tempo, porque é preciso cuidar da instituição. Você tem que salvar a instituição e separar os podres. Isso é fundamental. Por isso eu digo que é tão perigoso para a democracia. Porque se você permite que as instituições sejam levadas de roldão junto com esses bandidos, a gente vai ter um problema ainda mais sério. Elô, eu queria aqui fazer um adendo, até alertado pela Gabi Varela, que os 2 diretores do Banco Central participavam de um grupo de WhatsApp com o Vorcaro. Mas do jeito que eu falei aqui, ficou parecendo que era o mesmo grupo onde estavam essas articulações para quebrar, né, os dentes, etc, etc. Assim, pelo que está aqui, eram 2 grupos diferentes. Ele tinha 2 grupos de WhatsApp para articular isso tudo, né? Ele tinha um grupo de WhatsApp da turma, que era da articulação barra pesada, pagar, quebrar os dentes, não sei o quê, e o grupo de WhatsApp com os diretores do Banco Central para articular, fazer orientação técnica para ele. Então, eles tinham, é como se fosse uma espécie de consultoria privado exatamente, do Vorcaro, né? Que revisava documento, que o Master enviaria para o Banco Central, antecipava informação sobre fiscalização e por aí vai, né? Gravíssimo, inclusive, a atuação desses funcionários do alto escalão do Banco Central também. Importante deixar claro, né, como que eles estavam atuando como consultores até do Vorcaro e recebiam vantagens, né, vantagens devidas, lógico, custeio de viagem para o exterior, por aí vai. E esses 2, eles não foram detidos, mas estão com tornozeleira eletrônica e proibido de manter contato com os outros investigados. 2 ex-diretores do Banco Central da época em que o Master foi autorizado a operar. Então, é muito grave. Isso aí está no colo do Roberto Campos Neto. A imprensa não vai trazer essa manchete. Então, 2 manchetes. O maior doador de campanha do Bolsonaro está preso. E a outra manchete. 2 diretores do Roberto Campos Neto estão com tornozeleira eletrônica e articulavam no grupo de WhatsApp com o Vorcaro para dar a guarida técnica para um mafioso atuar no Brasil. Total. É isso. O Elô... Agora, com a operação de hoje, a Polícia Federal, claro, fez outras apreensões e outras buscas. Sim. Então, a Polícia Federal já fez a perícia de todos os aparelhos que ela tinha até agora e vai ter mais coisa para analisar e mais provas e mais história para contar daqui para frente. Vem mais por aí, Elô. Calma, gente, vamos ficar sentados na cadeira porque vem bomba com certeza por aí. Eu queria te perguntar também a respeito da análise da PEC da segurança pública. Até o plenário da Câmara começou a analisar. O presidente da Casa, Hugo Mota, falou em entrevista
mais cedo, coletiva, que o debate sobre a redução da maioridade penal, que é um ponto que tem realmente suscitado muita mobilização, muita discussão no texto, vai ser feito em outro momento, por outro meio, e Hugo Motta admitiu que nesse ponto provavelmente seria travada a votação dessa proposta, porque não tem apoio dos partidos de esquerda, de centro-esquerda também não. Então, o texto a ser votado é bem diferente daquele que foi elaborado pelo governo federal, isso é importante, e tem gerado um incômodo no Planalto. A gente está vendo as imagens da Câmara dos Deputados acontecendo nesse momento, a discussão no plenário, não é isso, Elu? Exatamente. Essa discussão vai longe, Gabi, a noite vai ser longa por aqui, porque ainda existe muita discordância, como você disse, a PEC da segurança. Se a gente fosse resumir, tá? Colocar de uma maneira bem resumida, o grande objetivo do governo com essa PEC era fazer um combate ao crime organizado de maneira também organizada e federalizada, ou seja, você ter o esforço da Polícia Federal adiante desse processo e não picotar as investigações com os estados, até porque também a gente sabe e a gente viu, no caso do Banco Master, por exemplo, você tinha interesse direto de alguns governadores de estado para que certas coisas não fossem investigadas, como, por exemplo, por que Cláudio Castro botou uma fortuna da Previdência do Rio dentro do Master? Por que o Ibanez Rocha fez a mesma coisa? Então, o grande objetivo, e o governo sempre diz isso, é que hoje o crime organizado, ele não atua num estado, ele não atua nem só no Brasil, ele atua além fronteiras. Então, você precisa de um combate muito mais amplo. Essa era a grande ideia da PEC, que na mão do Centrão aqui no Congresso Nacional já foi totalmente desfigurada. Eles, pelo contrário, estão... vocês se lembram que na lei antifacção já era essa a discussão e passou um texto bem ruim. E agora, eles não estão dizendo abertamente, como o Derrite dizia no projeto dele, que os estados têm que decidir e tal. Não, eles estão usando uma linguagem um pouco mais sutil, mas que, no fundo, é o artigo até 24 do projeto, que, no fundo, permite, por exemplo, que os estados decidam um com o outro, umas investigações e tal, vão esvaziando a Polícia Federal dessa atribuição, que era tudo que o governo queria fazer, uma coordenação muito mais ampla, muito mais séria, muito mais profunda, a cargo, lógico, da Polícia Federal. E eles não estão permitindo. Claro, tiraram a discussão da redução da maioridade penal, porque isso estava dando muito ruído. Agora, eu desconfio, Gabi, que não foi só por isso, não. Foi tirado a pedido do Hugo Motta, presidente da Câmara. Hoje ele disse isso aqui numa coletiva. Eu acho que ele tirou, não é porque fosse ter dificuldade de passar, não, porque passaria, eles têm os votos para isso. Ele tirou, me parece, com uma jogada política, para discutir só isso separadamente neste ano eleitoral, para dar ao Centrão e à extrema-direita uma vitória para chamar de sua, porque tudo que eles querem fazer é reduzir a maioridade penal e alardear isso aos quatro ventos no ano eleitoral. Então você tem esse problema e tem o outro problema, claro, de sempre, que é a dificuldade para fazer valer o fortalecimento financeiro também das operações da Polícia Federal. É outro ponto de contencioso aqui e que me parece que a gente não devia ficar muito otimista não, porque acho difícil que esses pontos sejam modificados ainda hoje. É uma discussão que vem na esteira também do PL antifacção, né, Lu, que poderia ter sido aprovado de uma maneira muito pior da que foi se fosse como queria o Guilherme Derrite nas primeiras versões, né? Aliás, chegou a mudar muitas vezes aquele texto, acho que 4 vezes numa mesma semana. Foi para o Senado, depois voltou a alterar de novo nas mãos do Derrite, mas ficou uma versão mais decente do que tinha sido alterada por ele num primeiro momento. Mas você vê que sempre havia uma intenção ali, em todo o projeto do Derrite, sempre uma intenção assim, muito evidente de enfraquecer a Polícia Federal, localizar e enxergar o crime apenas como o crime das comunidades, o crime das favelas, os crimes da baixa renda, os crimes dos mais humildes, digamos assim. Nunca enxergou
o crime como um crime do Zetel, um crime do Vorcaro, um crime do Banco Master. Nunca enxergou como a ligação do PCC, a máfia dos combustíveis e a Faria Lima. Nunca enxergou, em momento algum, o crime com a possibilidade dele ser cometido pelos bacanas. Sempre é na turma do barraco que a polícia nunca precisou sequer de lei, já chega chutando a porta como a gente bem vê no noticiário. Então, a malícia da turma do Derrite, do Tarcísio, do bolsonarismo no geral, era essa: vamos livrar os bacanas, vamos tirar a Polícia Federal da jogada, vamos enfraquecer a Polícia Federal e chutar a porta do barraco. Elô, a gente te agradece hoje pela a sua apuração. Aliás, o dia inteiro no ar, desde cedo, decifrando a peça, né, que veio desde o momento da prisão do Vorcaro, agora aqui com a gente também com a informação mais consolidada. Obrigada, querido. Obrigado, Elô. Valeu, Elô. Até amanhã, pessoal. Até amanhã. Até amanhã. Ô, Gabi, porque a gente tem ainda uns assuntos, até aguardando atualizações sobre o caso do sicário, né, chamado assim, o Mourão, né, que é esse operador do Vorcaro que estava nesse grupo A Turma. Para quem chegou agora, ele tentou tirar a própria vida enquanto estava preso na Polícia Federal de Minas Gerais. É esse que está aí na tela. A gente aguarda mais atualizações. A Polícia Federal conseguiu socorrê-lo, levá-lo para atendimento médico e a gente aguarda atualizações. Repetindo, pela troca de mensagens que está na decisão do ministro André Mendonça, o Mourão, esse que está na tela e que tentou tirar a própria vida depois de ser preso na Polícia Federal de Minas, ele era aquele que pegava o dinheiro. Quer dizer, o Vorcaro dava ordem, o Zetel, cunhado, mandava o dinheiro, pagamento, e esse que está aí na tela era o operador, que distribuía dinheiro para aqueles que operavam, que faziam a arapongagem, que iam atrás das informações. Ele era também o chefe da segurança do Vorcaro. Então, era um quadro, vamos dizer assim, dentro da organização criminosa do Vorcaro, bastante importante. E, repito, tentou se suicidar dentro da Polícia Federal depois de ser preso. É uma notícia que a gente dá com tristeza e com espanto, mas é uma notícia importante desse começo de noite aqui, né, Gabi? Isso, a gente vai voltar a falar sobre isso. Aliás, voltar a falar sobre esse caso do Banco Master. Tem outros desdobramentos também que a gente precisa prestar atenção a respeito dessa história. Eu queria convidar todo mundo que está nos acompanhando a entrar no nosso grupo de WhatsApp, porque recebe as nossas notícias em primeira mão, as novidades do ICL também. Então, vocês podem chegar neste link que está aí na sua tela, icl.com.br/grupo, ou então, se você estiver nos assistindo pela televisão, apontar o celular para o QR Code que está aqui no canto da tela onde eu estou apontando. Então, a gente está preparando uma novidade, assim, que já contaram que é bastante potente. E se você entrar no grupo, você vai ficar sabendo antes de todo mundo, então vale a pena. Não vou dar spoiler dessa vez, então vai ter que entrar no grupo para ficar sabendo. Novidade da área de tecnologia, a gente pode dizer isso. Olha, deu um spoilerzinho, então. De leve, de leve. Deu um leve spoilerzinho. Mini spoiler. É isso aí, mas tá bom, Tá bom. É bom que deixa o pessoal com um gostinho. Agora, pessoal, vamos voltar a falar sobre uma possível delação premiada. Tem uma pressão rolando, né, com Daniel Vorcaro na cadeia. O caso saiu das mãos, como eu já falei no começo do programa, do Dias Toffoli, agora está com o ministro André Mendonça. O novo relator foi ele quem determinou a prisão preventiva do Vorcaro. Dessa vez, até teve uma brincadeira do sensacionalista no nosso site. Não sei se vocês viram lá no ICL Notícias. Não vi. Saúde, Chico. Saúde. Mostrando aqui, o noticiário está tão pesado, tem tanta informação, né, gente? Mas o sensacionalista diz: Congresso quer bombardear Irã para abafar a delação do Vorcaro. Porque, enfim... Fazendo uma brincadeira, claro, com o cenário É uma brincadeira que nacional. responde um pouco aquela sua pergunta sobre CPI do Master. Exatamente, Chico, exatamente. Então, a gente entendeu o que está em jogo aí neste ano eleitoral e por que tem parlamentares que não têm interesse numa CPI do Master. E a Elô disse agora há pouco para a gente, Rodrigo, um pouquinho antes de você chegar, que acredita que a essa altura não deve acontecer, mesmo com as assinaturas que já foram colhidas já faz algum tempo. Não rola. Agora, delação também. Eu sei que tem essa pressão, tem esse burburinho lá em Brasília, mas eu até trouxe isso no ICL Urgente um pouco mais cedo.
Como é que um chefe da organização criminosa faz delação? Porque se é o sub, ele delata o chefe. Sim. Agora, o chefe vai delatar quem? Quem é que tem acima do Daniel Vorcaro? Aí, Delatar o Roberto Campos Neto? só se ele delatar Roberto Campos Neto, alguém na direção do o Congresso... Bolsonaro, que ele entregou o dinheiro, 3 milhões, via Fabiano Zettel, mas não tem muito quem entregar. Então, ele vai enfrentar dificuldades para fazer delação premiada, se quiser fazer. A delação aí tem que ser do sicário, Aí sim. do Zettel, que era o operador de tudo, que hoje é dono até de parte dos serviços do cemitério aqui de São Paulo. Ah, você trouxe isso. Pegou uns créditos podres do BRB e virou dono aqui do cemitério em São Paulo, do serviço privatizado pelo prefeito Ricardo Nunes. Vê a mão de quem estão os cemitérios, na mão de quem estão os cemitérios aqui de São Paulo. Mas então esses mais abaixo do Vorcaro fazer delação faz sentido. Agora, o Vorcaro fazer delação, ele vai ter assim, que suar bastante para convencer o Ministério Público e a Polícia Federal de que ele tem quem entregar, o que entregar acima dele. Sim, e o que a polícia precisa saber do Vorcaro? Não tem mais nada sabe. quase para saber. Acho. Eu acho. Cometeu todas as fraudes possíveis, tinha aquele CDB fantasioso que ia dar nisso que a gente está vendo agora, é conhecido no mercado há 2 anos, já se fala de quem era o Vorcaro. Eu acho que delação tem que ser daí para baixo. Quem vai entregar mais minúcias da história toda. É assim que eu entendo também, mas vamos aguardar, né? De repente tem uma surpresa. E vamos ouvir também a opinião do nosso convidado, o deputado federal Duarte Júnior, do PSB do Maranhão, que conversa com o N2 nessa noite. Deputado, bem-vindo. Bem-vindo. Boa noite, é um prazer falar com todos vocês sobre essa que é uma investigação extremamente importante para toda a sociedade brasileira, em especial os aposentados, os consumidores em geral que tiveram seus direitos totalmente violados. Deputado, nós falávamos aqui na mesa, um pouquinho antes do senhor entrar, a respeito dessa pressão, eventualmente, sobre uma delação premiada do Daniel Vorcaro, dono do Master. Queria te ouvir a respeito disso e também, eventualmente, sobre uma CPI do Master, que há parlamentares que não têm interesse numa CPI, as assinaturas já foram colhidas, mas foi para o final da fila, né, conforme o presidente da casa também já informou publicamente. Então, ouvir sobre essas duas frentes que estão pairando, né, e que a nossa audiência também quer saber se vai para frente ou não. O fundamental é ter uma CPI ou CPMI específica e pormenorizada sobre o objeto da fraude realizada pelo Banco Master. O que o Banco Master fez semelha muito com o que o Banco Nacional, mais ou menos ali na década de 80, 90, fez, que é um banco que cresceu muito rapidamente, utilizou uma série de tipos de créditos fraudulentos, tinha uma alta valorização na Bolsa, mas como se descobriu, eram títulos fracassados, títulos fraudulentos, que acabavam gerando prejuízo aos consumidores. Mas, infelizmente, a dificuldade aqui é muito grande para poder conseguir instalar uma CPI ou uma CPMI. Uma CPMI, que é a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que reúne deputados e senadores, é ainda mais complexo, é ainda mais difícil. E é por essa razão que a CPMI do INSS, que ainda está em funcionamento, a data para finalizar as investigações é no final desse mês de março, existe a possibilidade de prorrogação por mais 60 dias, já temos assinaturas suficientes, já temos assinaturas adequadas para poder fazer essa prorrogação, e caso assim nós não consigamos essa autorização, a outra alternativa que nós temos é impetrar com mandado de segurança. Mas confiamos, sim, que será possível conseguir exatamente porque nós temos todas as assinaturas, toda a fundamentação técnica e jurídica para poder dar início a essa investigação, melhor, prorrogar essa investigação com foco específico na questão do INSS e do Banco Master, porque, claro, parte dos recursos previdenciários foram utilizados para fins de investimento em passivos de alto risco. Deputado, a gente debatia aqui a questão da delação, só para reforçar a pergunta da Gabi. A delação premiada, o senhor imagina que possa acontecer uma delação premiada do Vorcaro? Porque ele já é o chefe do esquema, então ele vai delatar quem? Primeiro, se é possível, se o senhor avalia, né, que seria possível uma delação com a Polícia Federal, com o Ministério Público Federal, e quem que seriam os possíveis alvos de uma delação de um banqueiro tão poderoso, multibilionário, com tantas relações já demonstradas aí? Com toda certeza é possível o Instituto da Delação Premiada, exatamente porque existem suspeitas
claras de que o Daniel Vorcara ele não agiu sozinho. Ele pode ser o cabeça, ele pode ser um banqueiro, ele pode ser o proprietário do Banco Master, ultrabilionário, mas é claro que ele teve ali influências e facilitação, penetração dentro de vários poderes. As quebras dos sigilos, hoje a decisão do André Mendonça demonstrou com muita clareza de que ele tinha penetração até mesmo dentro da Polícia Federal, o que é um verdadeiro absurdo. Então, no momento em que ele está preso, existem provas incontroversas, incontestes, da prática por ele praticada, por uma prática ilegal por ele realizada. É óbvio que ele pode trazer informações que ajudem a elucidar o caso na sua totalidade. Por exemplo, dizendo se ele tem relação com algum ministro do Supremo Tribunal Federal, se ele tem relação com algum parente de um presidente da República, seja o Lula, seja o Bolsonaro, se ele teve algum tipo de auxílio, de facilitação, com tráfico de informações dentro do INSS, por compartilhar informações com base em atuação do Poder Executivo, ou seja, não há dúvida que o Vorcara ele agiu em conjunto com outros sujeitos, inclusive da política, com deputados, com senadores, com presidentes de partido. Então, é importantíssimo essa prisão, a manutenção dessa prisão. Eu tenho certeza que logo mais ele vai começar a delatar, logo mais ele vai começar a trazer informações de quem auxiliou ele dentro do Poder Legislativo, Executivo e também do Judiciário. Muito bem. Deputado Duarte Júnior, um prazer te receber aqui no N2. Muito obrigada. Até uma próxima oportunidade. Obrigado. Boa noite, deputado. Eu que agradeço todos. Convido todos aí a acompanhar a oitiva de amanhã da CPMI do INSS. Nós estamos avançando nessas investigações exatamente para poder chegar aos verdadeiros articuladores, como é o caso do Daniel Vorcara. Perfeito. A gente vai continuar acompanhando. Aliás, a gente falava agora há pouco sobre os desdobramentos dessa história. Rodrigo, Chico, tem algo importante que a Polícia Federal aponta também, que o Daniel Vorcara, ele comandava essa organização criminosa e que essa organização tinha acesso a dados da própria Polícia Federal, do Ministério Público Federal, até do FBI e Interpol. Assim, esse é o nível de acesso que a gente está falando aqui. A decisão do Supremo, até que determinou a operação de hoje, cita que o grupo atuava na obtenção de informações sigilosas, na intimidação de adversários, como a gente viu agora há pouco nas mensagens. Tem um trecho que a gente vai colocar aqui na tela que diz o seguinte: as investigações também apontam que o Luiz Felipe Mourão realizava consultas, extrações de dados em sistemas restritos de órgãos públicos, incluindo bases de dados utilizadas por instituições de segurança pública e investigação policial. A partir dessa metodologia, de acordo com a autoridade policial, o investigado teria obtido acesso, então, a sistemas da PF, do Ministério Público Federal, organismos internacionais. Como eu disse aqui, o Mourão foi preso, foi ele, né, que agora há pouco noticiamos aqui que teve uma tentativa de suicídio que foi contida pelos agentes da Polícia Federal. Ele foi socorrido, foi levado para o atendimento num hospital, mas ele já é réu em outros casos também por lavagem de dinheiro, organização criminosa e crime contra a economia popular. Você nota que tinha também um ex-policial federal aposentado, né, no grupo da turma. No grupo da turma. Ao lado do sicário, que também era bom de arapongagem, de fuçar tudo que era arquivo, eles faziam esse serviço mais sofisticado. Então tinha de tudo, que aí é como um serviço de espionagem próprio do Vorcara. E o louco é que esse sujeito aí, ele dividia a arapongagem e também era um sicário, também ia para porrada no final, né? Pelas mensagens que ele trocava com o próprio Vorcara, quer que faça o quê com ela? É para quebrar? Não é pra então quebrar? ele fazia cumpria essa dupla função no esquema e dentro daquele grupo de WhatsApp chamado a turma. Mas ele tinha tudo que era acesso à Polícia Federal, movimentação da Polícia Federal. Costuma-se, qualquer político ou um banqueiro, alguém que está nesse nível de corrupção, costuma comprar alguém. Isso é um clássico. Vem lá desde o PC Farias, que tinha o delegado da Interpol na mão dele. Todo mundo achando... O delegado dava uma entrevista para a gente que estava procurando o PC Farias, depois ligava para o PC
e já dava o esquema para ele fugir. Então, sempre rolou esse tipo de coisa e esse tipo de agente duplo dentro da própria Polícia Federal. E a Polícia Federal não é essa coisa linda que a gente vê aqui, que é todo mundo unido e funciona tudo de forma mais harmônica possível. Não, sempre tem uma cota ali, um sindicato meio errado na parada. Então, o que dá para entender de todos os relatos em relação ao Vorcaro é que ele tinha também gente lá dentro. Tinha. Isso fica... Ele tem informação muito privilegiada, ele tinha, né? Agora ele não tem mais, espero que não esteja cortado a qualquer comunicação. Não, e nós vamos contar daqui a pouco duas histórias, uma das relações dele com a imprensa, supostamente jornalistas, né? E outra, como é que ele foi descobrir, inclusive, processos que estavam em sigilo, conseguiu obter informação sobre isso de maneira ilícita e depois esquenta essa informação usando jornalistas, né? Eu acho que nós vamos falar daqui a pouco sobre isso também, né Gabi? Que ele tem trechos aqui falando de pagamento para editores, é assim que ele se refere, né? Ele se refere assim, tá na decisão do André Mendonça, tá? Para a operação de hoje, citando o pagamento do Vorcaro a editores, como você disse, só que a investigação não deixa claro, faz menção a, abre aspas, DCM e mais 2 editores. Como é que tá o trecho? A gente tem aqui na tela para colocar. Ao ser indagado por Vorcaro sobre os dados para o pagamento e sobre o valor exato, Mourão responde nos seguintes termos. Ele, o Zetel, manda um mensal e eu divido entre a turma. Mando para eles 400 dividido entre 6. Os meninos mando 75 para cada. O meu. O DCM e mais 2 editores. É este o mensal. Ele manda um e quando você manda bônus, eu divido entre os meninos e a turma. E aí, depois dessa divulgação da decisão, o portal Diário do Centro do Mundo divulgou uma nota negando qualquer relação com a operação, dizendo que nunca recebeu qualquer pagamento dos investigados e o veículo não sabe a que se refere essa sigla que eles usam na decisão, DCM, que foi mencionada no documento, como eu disse aqui, né? Que é uma transcrição de uma conversa que o ministro André Mendonça, a gente ficou sabendo dessa conversa, que o ministro André Mendonça colocou esse trecho na decisão, para embasar a decisão dele, né? E o DCM fez reportagens críticas ao Vorcaro. Nos últimos dias fez reportagens críticas ao Vorcaro, a nota do DCM é longa, inclusive a gente tem publicado no nosso site, Diário do Centro do Mundo, negando que tenha recebido dinheiro, negando qualquer relação com o banqueiro Vorcaro. Mas depois, Gabi, ao longo do dia, surgiu um outro caso. Esse eu achei mais escabroso ainda e foi revelado pela jornalista Malu Gaspar, né? Pois é, Rodrigo. Teve um outro caso também e uma outra informação que veio a público também com essa operação é que, segundo a Polícia Federal, tá, concluiu que o Vorcaro ocultou dinheiro das vítimas do Banco Master na conta do pai, o Henrique Vorcaro, uma quantia de mais de 2 bilhões de reais. Como se fosse uma brincadeira, assim, passa 2 bilhões pro pai, 2 bilhões. Tem um trecho, se a nossa equipe puder colocar na tela também, só para as pessoas visualizarem onde está localizada na peça, né, na decisão, está aí na tela, então, os 2 bilhões que estavam ocultos na conta do Henrique Vorcaro, pai do Daniel Vorcaro. Tá bem. Não, eu estava falando aqui de um outro caso. Eu estava querendo citar aqui o caso que foi citado pela Malu Gaspar, eu acho da maior importância, a jornalista do Globo Malu Gaspar, que hoje faz referência a uma operação triangular em que, isso está na matéria da Malu Gaspar, a gente trouxe no ICL urgente, mas eu acho importante ressaltar aqui, ela teve acesso a esse esquema. O Vorcaro ficou sabendo de um inquérito sigiloso, e aí como é que ele faz para recorrer num inquérito que é sigiloso, que teoricamente ele não deveria conhecer? Ele torna esse inquérito sigiloso público. Como é que ele faz isso? Utiliza um jornalista. Segundo a Malu Gaspar, o jornalista Diego Scosteg, dono de um site de notícias chamado Bastidor. Isso está na matéria da Malu Gaspar. E aí o Diego Scosteg publica a matéria que interessava o Vorcaro e depois manda avisar o Vorcaro e o advogado dele, Valfrido Vardi. Olha, publiquei. Tá aí, ó, o que vocês queriam. E, segundo a reportagem... Ele esquentou a informação que era sigilosa. Isso está na reportagem de hoje, do jornal O Globo. E o Diego Scosteg, até onde eu tinha lido a reportagem da Malu, não tinha se manifestado sobre isso. Ele está, inclusive, citado numa planilha de pagamentos do Daniel Vorcaro.
Aguardamos manifestação. É uma acusação, mas assim, isso ainda está para ser, né, provado, ele não foi julgado, não foi condenado, mas veio a público esse esquema de pagar jornalista para esquentar a informação e ajudar o Vorcaro na operação judicial. A gente aguarda um pronunciamento também, assim como uma reportagem, né? Não teve um posicionamento por parte dele. Vamos chamar o professor Leonardo Trevisan, que está nos aguardando aqui para falar a respeito dos desdobramentos também, do conflito que continua, gente. Continuamos falando da guerra. Professor, boa noite. Boa noite, Gabriela. Eu escuto vocês e fico um pouquinho assim, como é que eu posso dizer, extasiado, a palavra certa é essa, né? Sobre quando eu penso que eu já vi de tudo, e olha que as barbas são brancas, hein? Quando eu penso que eu já vi de tudo, não, tem mais, o Rodrigo conta coisas mais emocionantes. Não, né? tem como, eu concordo, né, com o Chico, porque eu lembro bem desse tempo, né, do PC Farias, foi por essa porta. Lembra disso, Chico? Era muito engraçado, né? Ele mostrava a porta e tal. O PC passou por aqui. Tá bom. Exatamente, professor. Então, deixando a nossa república de lado, cuidando da outra república, né? O que a outra república está sinalizando hoje, né, é que começaram várias análises, né, e vários fatos sinalizados, né, e eu acho que essa é o ponto mais importante. Vamos dar razão a quem tem. O Jamil já tinha insinuado isso, né, no artigo dele sobre a guerra chegando ao 5º dia, né, que a guerra está, abre aspas, saindo do controle. A guerra não tem mais, como qualquer guerra, né? Essa foi até bem mais rápida, viu, Gabriela? As guerras às vezes demoram um tempo para sair do controle, né? E os feiticeiros começarem a apanhar das vassouras. Essa já está, né? Porque no 5º dia, de alguma forma, Trump perdeu o controle do processo, né? Seja pela reação interna do Irã, seja por tudo o que aconteceu com os vizinhos. Agora a gente está tendo uma ideia melhor da vulnerabilidade dos vizinhos. Eu estou falando desde a poderosíssima Arábia Saudita, que teve regiões bombardeadas, aos outros, né? Catar, todos, Emirados Árabes Unidos, tudo mais, né? Bombas em hotéis de alto luxo de Dubai, né? O que vai implicar que aquela ideia toda de que há uma zona de absoluta tranquilidade nos árabes moderados, o Irã está cobrando seu preço, né? Esse por um lado da situação, né? Por outro lado da situação é aquilo que nós já vínhamos comentando aqui, que é o absoluto controle, né, por parte das alas mais radicalizadas do governo iraniano. Tem um artigo hoje do Eduardo Lucci, né, no Financial Times. Nós sempre brincamos do mesmo jeito, é o jornal dos bancos internacionais, né, fazendo um alerta, né, de que, de alguma forma, né, Trump foi avisado várias vezes, né, e fica muito notório que aquele alerta dos militares americanos era verdade. Trump não tem qualquer plano, não só de guerra, como ele não tem qualquer plano de saída sobre o atoleiro do Irã. Esse é o ponto, né? Então, de algum modo, talvez a pessoa que tinha mais razão era ninguém mais, ninguém menos, que agora o New York Times revelou, né? Dan Kane. Dan Kane é o general comandante do Estado-Maior americano, né? Ele falou com o presidente, né? E ele deu um aviso em uma série de cenários de guerra, né? Nunca existiu, você não toma conta de um país de 90 milhões de habitantes por controle remoto. Nenhum regime cai pelo ar. O aviso está dado. No 5º dia de guerra, parece que isso está ficando mais claro, né? Professor. Então, o mundo parece que está se mexendo, né? Professor, não, eu ia dizer, essa coisa de fazer guerra terceirizada, né? Os Estados Unidos acharam que iam dominar um país com 80 milhões de habitantes, apesar de estarem massacrando, matando muita gente em Teherã e aniquilando parte das defesas,
Mas uma coisa é a destruição, outra coisa é ocupar, é dominar um país, né? E desde ontem... Fazer com que os iranianos cumpram o que eu quero que vocês façam. Não sei se isso será muito fácil. Então, e aí, desde ontem, circula já a informação em Washington, né, de que a CIA estaria preparando uma milícia do Kurdistão, ou seja, terceirizar a guerra no terreno para os curdos, que são uma minoria grande, mas uma minoria que está tanto no Iraque quanto na Turquia, quanto acho que no Irã em menor número. Mas, através dos curdos, invadir o oeste do Irã e aí sim executar operações de infantaria, operações no terreno para tentar minar ainda mais o Irã, né? Mas, por enquanto, é isso que a gente tem, né? Porque o Trump mandar tropa mesmo, se ele fizer isso, né? De ontem para hoje a gente já viu 6 militares, já a gente tem a confirmação de mortes, tem caixões já voltando com as bandeiras cobertas dos Estados Unidos. Isso pesa, né? Pesa demais, vira um novo Afeganistão, um novo Iraque. Os jornais de Washington, Nova York e tal, os grandes jornais começaram a estampar as carinhas dos mortos ali, com um recado para o Trump o tempo inteiro. Começa a mudar. Eles foram mortos numa das bases bombardeadas pelo Irã, 6 mortos, né? E desde ontem, CNN, Fox News, os jornais, etc., toda a mídia dos Estados Unidos publicando o rosto dos que morreram, né? Então, começa a pesar. Então, para ele mandar tropa no terreno, seria multiplicar isso por 10, por 100, por 1000. O número de mortes. Então ele vai preferir terceirizar a guerra através dos curdos, Gabi, o que eu lia desde ontem aí na imprensa dos Estados Unidos. Né? Isso, professor. Pode ir lá. Os curdos já fizeram várias vezes esse papel de terceirização, com os piores resultados possíveis. É só lembrar da Síria. Da Síria, né? Perderam, né? Perderam, nem na Síria. Quantos curdos tem disponíveis? Nós vamos lembrar de novo o episódio da Baía dos Porcos, vamos mandar uma lancha para tomar Cuba, com os fins que se viram. O que acontece, de alguma forma, eu acho que a ausência do controle, sabe, ela começa, não é no cenário de guerra, é dentro de casa. Isso que você notou, Chico, das fotos, ela tem um alvo só. Provocar o MAGA, provocar o Make America Great Again, cuja apoio direto ao Trump era que vocês lembram da campanha, todos vocês vão lembrar imediatamente, durante a campanha, Trump prometeu solenemente que não iniciaria nenhuma outra guerra. Pelo contrário, né, professor? E o MAGA acreditou. Ele dizia que ia ser um presidente da paz. Pelo contrário. Da paz, exato, bem lembrado, Gabi. O presidente da paz, né, terminaria o que o MAGA, a última coisa que o MAGA queria era mais uma guerra interminável, com alto custo para os Estados Unidos, com tudo que isso implicava de mais dano para os pobres americanos, vamos falar português, claro. Né? Então, de alguma forma, é tudo isso que não está acontecendo. Trump está enfiando os Estados Unidos em uma nova guerra. Atenção, né? Eu chamo a atenção de todos as diferentes fontes de notícia que sinalizam que Khamenei queria o martírio. Khamenei impediu que ele fosse retirado do palácio. Ora, peraí, num governo, num Estado em que o maior representante que terá um funeral queria ter o mesmo fim do Ayatollah do século VII para ser martirizado, num país assim, com essa mentalidade, quanta tropa precisaria, Rodrigo? Quantos curdos precisariam para tomar um território onde as pessoas querem ser martirizadas se elas forem violadas nos seus princípios? Sim. Como é que você vai fazer isso? De qualquer maneira, é uma ocupação estrangeira, mesmo terceirizada. Nós não estamos lidando com ocidentais. Outro dia eu comentei uma coisa dessa, saiu na conversa, amigos. Né? Toma bastante cuidado, que quando a gente fala de Oriente Médio, nós estamos falando daquele canto da Terra, tem outros, né? Que não teve Revolução Francesa, não tem princípio iluminista. Vai devagar.
Bom, se bem que o princípio iluminista, professor, a essa altura, eu diria que só na Espanha sobrou o princípio iluminista para defender o direito internacional, porque princípio iluminista em Tel Aviv, em Washington... Só na Espanha. Você tem razão, mas o que eu estou dizendo... Eu entendi, é só uma provocação no bom sentido. De democracia. Você tem toda a razão, sobrou só a Espanha. O Pedro Sánchez sobrou um mínimo de alguma sobriedade em relação às coisas que Trump faz. Né? Sem dúvida. Não, Teve uma bela resposta popular. Teve, na Espanha, né? Na Espanha. Mas é que a reação foi muito favorável. Eu estou adiantando o assunto que a Gabi ia trazer depois, né? Desculpa. Da OTAN? Não, da Espanha. Não, mas na verdade o que eu queria trazer é uma outra também história importante. que é bastante grave de um míssil iraniano que foi lançado em direção à Turquia, foi abatido pelos Estados Unidos no mar Mediterrâneo, que faz parte do sistema de defesa aérea da OTAN. Então, Turquia, sendo parte da OTAN, o ataque direcionado pode arrastar, no fim das contas, mais países para a guerra. Não pode, professor? O conflito não pode sair mais de controle? É possível sempre sair mais ainda. Hoje ia bater na Turquia e já tinha batido no Chipre, né? Que também é parte da Europa. Exatamente. Que provocou a reação de Londres. Mas eu gostaria, sobre esse assunto que você levantou, Gabriela, comentar em correlação ao que o Rodrigo acabou de me lembrar de uma possível armada Brancaleônia lá Kurdistão. Tá bom, vamos lá. Né? Tá bom. Perguntaram para o Erdogan se ele vai admitir isso. Pois é, que os curdos são inimigos da Turquia. Porque o Erdogan não vai querer colocar de nenhum jeito a hipótese de curdos serem solucionadores de nada, muito menos de curdos dominarem o Irã e virar o Kurdistão no Irã. O Erdogan não vai permitir isso de jeito nenhum. Então, portanto, né, o regime na Síria, por exemplo, a Turquia bombardeou os curdos da Síria, quando eles tentaram sair do controle. Então, portanto, imaginar uma situação dessa, e imaginar um míssil da OTAN tendo que ser... A OTAN tendo que interceptar um míssil iraniano, vai de encontro a uma provocação à Turquia que tem recado certo. Você vai querer deixar os curdos se mexerem, né? Sabe, eu insisto num ponto, né? Já há algum tempo, inclusive apenas por raciocínio econômico, né? O Irã, desde o início dessa guerra, tem a chave do cofre, que é Hormuz. Os fatos estão provando, né? A Europa e parte considerável da Ásia está pondo a mão na cabeça porque não vai receber gás natural liquefeito do Catar, que é o maior exportador. Né? Isso é só o começo da história. Vocês devem estar vendo para onde está indo o preço do petróleo. Isso no segundo dia, né? Você imagine quando os estoques internacionais começarem a diminuir porque está faltando petróleo para substituir o petróleo que não vem da Arábia Saudita. Então, de alguma forma, né, parece mais ou menos claro que a guerra está de fato... desculpe, gente. A guerra está de fato... Isso aqui é a maldição da maldição. A Turquia não vai estar... esquece essa coisa ligada. E, de alguma forma, a gente... deve ser algum agente secreto do Trump que liga o telefone para sabotar nossas falas. Deve ser isso. Agente secreto. Não deu certo, professor. A gente continua aqui. Não deu certo. Nós continuamos falando. Exatamente. Professor, mas, pode fechar sua fala, professor. Se a gente olhar para esse quadro, não é bastante provável, né, que a guerra está saindo do controle, né, e que quem tem mais a chave do cofre é o Irã do que os Estados Unidos ou mesmo Israel. Israel tem uma possibilidade de bombardear infinita. Né? É mesmo um problema, não se toma um país de 90 milhões de habitantes pelo ar. Isso é absolutamente real. Professor, eu queria chamar aqui um trecho de uma fala do presidente Lula hoje na Conferência Regional da Organização das Nações Unidas para a América Latina e o Caribe, falando a respeito dessa história do governo Trump, e a gente já volta a conversar. Vamos assistir. Porque a ONU está ficando desacreditada. A ONU
não está cumprindo aquilo que está escrito na sua Carta da Criação em 1945. A ONU está cedendo ao fatalismo dos senhores das guerras e não tem espaço para senhores da paz. Por que a ONU já não convocou uma conferência mundial para discutir esses conflitos? Por que a guerra da Rússia e da Ucrânia demora 4 anos quando todo mundo já sabe o que vai dar naquela guerra? Quem é que não sabe o que vai acontecer naquela guerra? O Putin vai ficar com o que já conquistou, o Zelensky vai se contentar com o que perdeu e vai ter um acordo. Se é isso, por que não fazem logo? Ou seja, vocês acham normal o presidente Trump todo dia ficar dizendo: eu tenho o maior navio do mundo, eu tenho o maior navio do mundo, eu tenho o maior exército do mundo? Por que ele não fala: eu tenho a maior capacidade de produção de alimento do mundo, eu tenho como distribuir alimento? Por que ele não fala? Não era muito mais simples? Isso faria melhor nos nossos ouvidos? É muito bom. O presidente Lula, ele critica o fortalecimento militar, cobrou os membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU e também disse que esses recursos que são destinados a armas, drones, aviões de combate, eles não produzem alimentos, acabam agravando o conflito, a fome no mundo. Só para comentar a respeito da Espanha, hoje o presidente Lula ele conversou com o Pedro Sánchez, o presidente da Espanha. Eles devem se encontrar no dia 17 de abril. O presidente Lula que vai fazer uma visita e eles vão falar sobre isso. Aliás, já adiantaram que querem encerrar, né, essa guerra o mais breve possível e iniciar negociações de paz por meio, né, sob o amparo do direito internacional. Professor, a gente quer te ouvir muito sobre isso. Só vou ter que te pedir para ser o mais breve possível, porque já estamos chegando aqui quase ao final do programa, professor. Vai lá. Quase ao final do programa. Tem 2 coisas que eu acho importantes. Primeiro é o cenário que o presidente Lula falou. É o 39º encontro da FAO, né? Do organismo da ONU responsável para diminuir a fome no mundo. Ele falou no cenário certo, né? O presidente comentou com muita clareza as distâncias orçamentárias para a guerra e para os alimentos dos que passam fome, né? E eu acho que isso tem que ser lembrado, sim. Fora, né, o cutucão certo, né, os senhores da guerra. Né? Os senhores da guerra parecem, e é isso exatamente que o Lula menciona, né, parecem estar perdidos. Né? E não saber exatamente o que fazer com as marinhas e com os exércitos do tamanho que eles têm. Aliás, como o próprio Pentágono o alertou. Né? Sobre o encontro com o Pedro Sánchez, né, eu gostaria de lembrar que o Pedro Sánchez está se sobressaindo como uma liderança europeia muito importante. Ela é significativa para um respiro de uma posição mais social-democrata numa Europa que está indo toda ela bastante para um radicalismo de direita. Né? Pedro Sánchez, de alguma forma, escolheu o caminho certo e não o caminho de um certo silêncio. O Stammer na Inglaterra e Macron tiveram que, de certa forma, voltar atrás. Pedro Sánchez parece que manteve e dá um recado político importante para a Europa inteira. Pode ser, sim, um disparar, vamos dizer desta forma, né? Um despertar de uma certa consciência crítica em muitas lideranças europeias. Por enquanto, só a liderança canadense tinha feito isso. Pedro Sánchez rompe a barreira no território europeu. É isso, professor. Quero muito agradecer a sua presença aqui no N2. É sempre um prazer te receber, ainda aqui no contexto de caos e de fim do mundo, professor. Muito obrigada. Exatamente. Eu fico olhando para o conceito de caos e de fim do mundo e fico observando as notícias que vocês 3 estavam dando antes de eu chegar. Então, portanto, haja caos em casa e além mar.
Não há dúvida nenhuma. Haja caos. Exatamente, Haja caos, professor. Um abraço a vocês, Não atende amigos. o celular Um se abraço. for o agente da CIA, hein? Não atende, não. Não atende, não. professor. Minha cara, não tenho mais nenhuma dúvida. Não me pega mais. Eu não confio mais só em pôr no silencioso. Eu vou desligar o bicho. Não há mais dúvida. Combinado, professor. Abraço. Boa noite. Abraço. Até a próxima. O Gabi, a gente tem aqui uma atualização. Eu citei agora há pouco essa matéria da Malu Gaspar, mostrando que a Polícia Federal tem registros de conversas entre o jornalista Diego Scosteg e o esquema do banqueiro Vorcaro. E aí o jornalista Diego Scosteg publicou uma nota para responder à matéria da Malu Gaspar. Mas como a gente citou aqui, tanto no N2 como no CL Urgente, vamos dar o outro lado aqui, a posição do Diego Scosteg. Ele diz o seguinte, que a relação com o empresário citado nos autos, Vorcaro, sempre foi estritamente profissional no âmbito da atividade jornalística, caracterizando-se como relação de fonte, é o que ele diz. E mais adiante, ele traz 2 trechos que eu acho importantes aqui. Os valores mencionados referem-se a contratos de patrocínio e publicidade, prática regular no mercado de comunicação. Portanto, admite que recebia dinheiro do Vorcaro, mas disse que era dentro de contratos de publicidade. Tem anúncios lá? Pelo jeito, sim, é o que ele está dizendo aqui. Assim como qualquer veículo de imprensa, o Bastidor, que é o nome do site do Scosteg, mantém parcerias comerciais que não interferem na linha editorial nem no conteúdo das reportagens. E conclui, não tivemos acesso aos autos. Assim que isso ocorrer, tomaremos todas as medidas cabíveis para desfazer narrativas falsas e restabelecer a verdade dos fatos. Brasília, 4 de março de 2026. Está aí o outro lado, a palavra do jornalista Diego Scosteg, que foi acusado aí nessa matéria da Malu Gaspar de receber dinheiro para publicar fatos favoráveis ao Vorcaro. É isso. Importante. É isso. Então, está dado o outro lado. Temos hoje provocação histórica, hein? Nossa. Quarta-feira, o centenário de Michel Foucault, Políticas da Subjetividade. A convidada é a Margarete Rago. A partir de agora você acompanha com o nosso queridíssimo professor Lindener Pareto, que está fazendo entrevistas cada vez mais brilhantes. Craque de bola. Dale, professor. E assim, é de uma categoria, né? Traz assim reflexões muito, muito importantes aí para a gente. Não perca o Provocação Histórica. É isso aí, vai começar a partir de agora. Antes, quero me despedir da nossa audiência, que sempre comenta aqui no chat, participa do ICL Notícias, do N2. Nilson Nascimento, Solimar Vieira, Ercílio Alves, Olavo Bilac. Opa! Pois é! Lucimar Martins, os nossos nomes de altíssimo nível. O charado poeta condoreiro. Apareceu um aqui. Sabia que esse nome ia chamar sua atenção, Chico. Já joguei a isca para você pegar. Não, parnasiano. Condoreiro é Castro Alves. Castro Alves, por isso que eu disse isso aí. Muito bom. Então, a gente acompanha a partir de agora o Provocação Histórica. Pessoal, amanhã a gente está de volta também a partir das 7 horas da manhã com o nosso Desperta. Vamos nessa. Boa noite para todo mundo. Até amanhã. Fala pessoal, tudo bem? Leandro Demore aqui para dar uma notícia incrível. O ICL tem sua própria revista digital, a revista Liberta, um novo espaço de jornalismo profundo, crítico, com a nossa cara, feito para quem quer entender o Brasil e o mundo além da superfície. Na revista Liberta, você vai encontrar os maiores articulistas e colunistas com análise sobre política, cultura, atualidades e, claro, muito pensamento crítico. Esse vai ser o nosso espaço semanal de reflexão em profundidade. Faça agora mesmo a sua assinatura. Acesse icl.com.br/revista. E se você já é aluno ou aluna de algum curso do ICL, tem um benefício especial para fazer parte disso com a gente. Um desconto exclusivo para garantir a sua assinatura. Revista Liberta é o ICL em profundidade.